A paz, eu sou a Caixa Natural World Aromaterapia. Bem, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a masturbação infantil. Esse assunto é um pouco delicado para muitas pessoas, mas eu gosto de esclarecer muitas coisas aos nossos clientes. Por quê? Porque ainda mais aqui no Japão ou qualquer outro lugar do mundo, eu creio que falta muita informação e formação das pessoas que estão na net, que estão em casa, para entender e assim orientar cada vez mais seus filhos, tá? Por quê? Porque o sexo em si, masturbação, tem tantas coisas que não são conversadas dentro de casa. E por mais que a gente esteja num ano assim, onde que todo mundo fala, nossa, é tanta tecnologia, é tanta informação, tanto conhecimento, mas falta um pouco de discernimento e sabedoria em relação às coisas. E geralmente isso não é conversado mesmo dentro de casa para as pessoas que têm a minha geração, que estão nos 40 anos, às vezes não conversam com seus filhos em relação a sexo e muito menos a masturbação, nunca foi orientado, nunca foi conversado. Mas sobre a gente está falando sobre a masturbação infantil, que geralmente acontece de 3 a 4 anos, ainda mais para os meninos, o que acontece, tá? De 3 a 4 anos, geralmente, os meninos começam a ter a primeira ereção. Ou seja, o pênis fica ereto, fica duro. Então o que acontece? O menino, ele quer descobrir o que acontece. O que será que aconteceu? Foi um movimento? O que foi? E ele vai se tocar. E geralmente quando ele vai se tocar, lógico que ele vai começar a ter essa sensação gostosa do toque em relação a ele. Mas também é um período que os pais têm que ter atenção. Primeiro, tá? Muitas pessoas, tá? A gente tem que tomar cuidado com as pessoas que estão em volta dos nossos filhos nesse período também, tá? Porque o abuso também acontece muito nessas idades e a gente tem que estar ligado. Você que é mãe, você que é pai, tem que estar prestando atenção tanto no menino quanto na menina. Por quê? Porque há mulheres que abusam de crianças. Não só homens que abusam de crianças, mas mulheres também que abusam de crianças. Então, gente, vamos se ligar um pouquinho, vamos ter um pouco de atenção, principalmente para quem realmente se preocupa com seus filhos. Eu tô falando isso porque tem gente que não tá nem aí, não se preocupa, por mais que tenha gerado, que tenha filhos, não tá muito preocupado com o que vai acontecer com seus filhos, tá? Então, assim, para você que se preocupa, primeira coisa, eu tenho que lembrar que nesse período de 3 a 4 anos é um período importante para o seu filho, principalmente quando ele tiver a primeira ereção. Então, o que acontece? Viu que seu filho está ali mexendo no pipi? O que você vai fazer? Começa a ter outra atividade. Coloca ele para brincar. Não fica aquela coisa, e agora? O que eu faço? Ai, meu filho. Não, simplesmente, filhinho, agora não é mais para tocar nisso aqui. Vamos fazer uma brincadeira. Tira a atenção do seu filho para outra coisa. É uma coisa natural. Bem, caso seus filhos, tá, tenham uma menina junto, o que eu indico, tá? Quando tem menino e menina, você tem filhos, né? Homens e mulheres junto, o que é? Orienta seu filho, porque ele vai ter, muitas vezes, vai ter vontade também de se tocar, que é uma coisa normal. Sempre fazer em lugar sozinho de se tocar. Por quê? Ainda mais quando tem, exemplo, tá? Meu caso, que tem gêmeos, então o que acontece? Quando você tem gêmeos e são menino e menina junto, que eles fazem muita coisa ligada, muita coisa junto, o que é legal? Você orientar, deu vontade disso? Vai no banheiro, fecha a porta, né? Nunca faça na frente da sua irmã, de se tocar. Por quê? Porque acaba sendo uma coisa desagradável. E também para ele saber que é uma coisa só dele, tá? É uma coisa natural. Mas, mãe, o que eu estou te falando não é para você estimular a masturbação do seu filho, e sim que isso é uma coisa normal, para você não achar que é um bicho de 7 cabeças e falar, tira a mão daí, moleque, né? Não pode, não faz, não põe a mão no pipi. Gente, depois ninguém sabe porque a criança fica traumatizada desde pequena. Então, assim, é uma coisa normal, tá? A masturbação. Só que eu tenho que saber que há lugar e há momentos de fazer isso e orientar o meu filho. E sempre que eu ver que meu filho tá começando a ficar excitado, ver o que tá provocando excitação, às vezes, na criança, o que foi, por quê? Porque a criança é diferente do adulto já. Por quê? Porque às vezes não é uma coisa que ele viu e que excitou. Não, é que encostou só. E na sensação que teve, que fez com que ele tivesse a ereção. Então, às vezes é um carinho, às vezes até da mãe, que sem querer, ele não sabe o que é. Então, gente, vamos ter atenção e cuidado com os nossos filhos. Por quê? Porque tem gente que começa a entender de outras formas. E tem adulto que às vezes está por perto, babá, né? Tio, às vezes até pai ou mãe, às vezes não entende o que é isso, vê aquilo, tem gente que se excita vendo isso. Lógico que é nojento a gente ver isso ou pensar sobre isso, mas a gente tem que ter a cabeça aberta e começar a observar as coisas, para cada vez mais eu conseguir orientar meu filho
e também proteger ele das coisas que acontecem no mundo, tá? Então é uma coisa simples, mas eu tenho que ter esse discernimento e sabedoria de não chegar e dar um tapão na mão do menino. Outra coisa, isso para meninos. Então, viu que o menino tá excitado, tá com vontade de se tocar? Primeiro, olha, nunca faça isso na frente das pessoas, isso você tem que orientar. E comece a tirar a atenção do seu filho para outras coisas, para atividades, para brincadeira, brinque com ele, vá pra rua, faça atividade, faça ele sair do foco. É isso que a gente tem que fazer com mãe. Agora, outro detalhe que as pessoas não sabem, tá? Lógico, você que é homem que tá vendo isso, que é pai, ainda mais pai, às vezes pai solteiro, e às vezes não sabe como que é, porque às vezes uma mãe orienta, né? Porque eu vejo isso que acontece muito, que as mães às vezes reclamam tanto dos homens, mas elas não orientam os filhos como querem um homem, né, bom no mercado se a própria mãe nunca ensinou nada. Fica complicado, né? Então o que acontece? Se você é pai de menina, pai solteiro, sabe que sua filha também vai ter esse período de masturbação, tá? Então a menina que fica muito o quê? Quina da mesa, massageia o braço do sofá, da poltrona, aquela brinca de cavalinho, ela também não sabe que tá se masturbando, gente. É uma coisa natural, ela só tem uma sensação, ela tá brincando no travesseiro. Então, são coisas que às vezes ela não sabe o que é. Nós, adultos, que temos que prestar atenção e mudar o foco da brincadeira. Por quê? Porque às vezes no movimento ela está sentindo uma sensação gostosa, agradável. Porque toda vez que eu estiver massageando meu clitóris, no caso da menina, ela vai ter uma sensação gostosa, prazerosa. Essa é a masturbação. As pessoas acham que tem que ter introdução de alguma coisa. Não, gente, a masturbação é o toque realmente no clitóris. Você que é adulto tem que saber disso e a gente tem que saber falar de uma forma simples, sem tantos sem isso. Por quê? Porque senão você também não vai conseguir nunca orientar seus filhos. Então tem que observar. Por quê? Porque às vezes eu tô na casa, sei lá, do meu amigo, né? E de repente minha filha tá ali massageando. Às vezes eu não percebi nada, mas ela tá brincando. E tem gente, e ela tá lá, né? Tá com aquela sensação gostosa. E tem adulto pervertido que pode olhar e pode acontecer alguma coisa com a sua filha assim. Então, gente, começa a observar, tem coisas que às vezes a gente que acha que sabe de tudo, não presta atenção nos detalhes. E depois que acontece alguma coisa, a gente acha que é culpa da criança. A criança nunca tem culpa porque ela não sabe o que ela está sentindo. Ela ainda não sabe o que é masturbação, na verdade, ainda mais para as meninas, elas às vezes nem sabem porque que isso é masturbação. O menino fica mais fácil, por quê? Porque o órgão é exposto. Então ele mostra, ele demonstra que ele está fazendo, então todo mundo olha. Então é diferente. E no caso da menina, tem alguns homens que já percebem isso, tá? E tem mães também que percebem. Então, gente, isso é mais em relação à orientação. É uma coisa normal a masturbação, ainda mais infantil, só que eu tenho que lembrar de tirar o foco, tá? Dentro disso, é lógico que na aromaterapia existem óleos que vão baixar essa vontade sexual, né? Que eles nem sabem que são, o que é na verdade, mas essa sensação de querer sentir, de ter prazer. Também tem óleos que fazem isso, tá? E que a gente usa dentro de um sabonete, que a gente usa dentro de uma sinergia, que a gente usa dentro de um difusor de ambiente, para quê? Para baixar essa adrenalina da criançada nesse período, tá? Outra coisa, já que a gente está falando da masturbação infantil, eu vou passar um pouquinho em relação na pré-adolescência. Gente, mães de meninos, saiba que isso é uma coisa normal, só que sempre, assim como teve na infância, você também tem que lembrar que ele tem que tirar o foco em relação a isso na pré-adolescência, tá? Por quê? Por causa dos hormônios que vão estimular cada vez mais o menino a isso, e não só o menino, como a menina também. Tá? É porque às vezes a gente acha que só o menino se masturba, mas não, a menina também se masturba. Só que eu tenho que lembrar do quê? De tirar o foco sempre. Então o que acontece? Quando eu tiro o foco em relação da parte sexual, não só para os pré-adolescentes como adolescentes e começo da fase adulta, o que é interessante? Que as pessoas eles acham que nunca ninguém conversou isso. Mas quando a gente só pensa no sexo, a gente não consegue realmente ter discernimento para o que eu quero fazer em relação ao meu dia a dia. E nisso eu posso engravidar ou posso engravidar alguém num período que não seria tão interessante. Então eu tenho que estar tomando cuidado com isso, por quê? Porque as pessoas às vezes nunca orientaram seus filhos. Aí aparecem a menina grávida ou o rapaz ali, putz, engravidei a menina. O que eu vou fazer? Ah, tem que casar. Gente,
eu tenho que lembrar o seguinte, se eu orientar muito bem meus filhos, eles não vão chegar nessa fase de ter filhos muito cedo. Por quê? Eles vão ter filhos tardiamente. Isso é o normal para quem tem mais conhecimento. Por quê? Porque eu vou me prevenir, eu vou querer curtir a vida, eu vou querer estudar, eu vou primeiro querer ter um sustento para assim eu ter uma família. Agora, se eu vou no oba-oba, quando eu vou ver, eu já tenho 1, 2, 3, não fiz nada, não estudei, estou insatisfeito e as famílias estão gerando cada vez mais problemas. Por quê? Por causa da insatisfação. Pela falta do quê? Do conhecimento e a falta do quê? De discernimento, que eu vou ter satisfação física, né, sexual, mas vou ser um frustrado, porque eu só tive aquele momento, que foi o comecinho, e acabou minha vida. Por quê? Porque eu tenho a responsabilidade de ter filho, de educar, de pagar a conta, sendo que eu poderia estar vivendo, curtindo, aproveitando, aprendendo cada dia mais. Então você que é pai, você que é mãe, aprenda a orientar seus filhos desde cedo. Para quê? Para eles não terem problemas mais para frente. Lógico que todos esses problemas vão ser de você, mas aprenda a orientar sem reprimir. Quem gosta aqui de falar, eu te proíbo isso, não faça isso porque eu estou mandando. Aprenda a orientar, pai e mãe. A gente pode sim estabelecer regras e prioridades para os nossos filhos, mas a gente tem que lembrar que quando há uma conversa e há um respeito e um entendimento, tudo fica mais fácil. Agora, se eu simplesmente proíbo, bem, gente, eu falo isso por mim, cada vez que falava a palavrinha mágica, eu te proíbo, o olhinho fazia assim, uau, isso deve ser muito bom. Então, aprendam, dialoguem cada vez mais com seus filhos, aprenda a orientar, aprenda a tirar o foco, aprenda a explicar e não simplesmente mandar, é assim e pronto. Explique o porquê, tá? Então, se a gente quer ter uma vida tão aberta, né, numa sociedade tão com tanta tecnologia, com tanto conhecimento, tanta informação, a gente tem que praticar isso também. Né? Ter sabedoria, conhecimento, informação para orientar os nossos filhos enquanto há tempo, para depois não reclamar e ter problemas futuramente, dor de cabeça, enxaqueca, pressão alta, porque os filhos fizeram isso ou aquilo. Não adianta depois, não é verdade? Então, hoje foi mais em relação à orientação, em relação à masturbação, que é uma coisa simples e normal. Agora, você que é adulto, a gente vai falar em outro vídeo em relação também sobre a masturbação para o adulto, mas para que você entenda um pouquinho mais, sempre para a criança é uma coisa natural, mas a gente tem que tirar o foco disso, que isso nunca possa ser prioridade para o seu filho ou para a sua filha. Se você está vendo eles se masturbarem, tira eles daquilo ali, faz uma outra atividade, faz uma outra brincadeira, sai, vai passear, vai fazer alguma coisa. Sempre eu tenho que tirar do foco em relação à masturbação. É uma coisa natural, mas sai do foco deles, que assim eles vão começar a pensar e utilizar a cabeça, né? Cabeça para outras coisas e não só o corpo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da informação. Compartilhe os nossos vídeos, favorite, inscreva-se no nosso canal. Todo dia a gente tem postado vídeos diferentes. Desculpa pelo final de semana, que às vezes a gente tá tão corrido que agora não tá dando nem tempo, às vezes, de fazer vídeo. Mas os vídeos semanais sempre a gente vai colocando, a gente vai colocando mais vídeos para vocês terem quando a gente tem tempo de gravar, tá bom? Até mais e até a próxima!